é o termo esclarecedor do nome. Em língua portuguesa, nome é um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O aposto é um termo de natureza nominal. Ele é um termo que está ligado ao nome, não ao verbo, nunca ao verbo, sempre ao nome. E isto é, o seu núcleo é um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. Entre o aposto e o nome a que ele se refere, sempre há uma identidade de referência. Ou seja, ambos remetem à mesma realidade. Pro, não entendi nada. O que quer dizer isso? Olha aqui. O Brasil anda encafifado, quer dizer, cismado, preocupado com 3 vírus do mal: Zika, dengue e chikungunya. Bem conhecidos da gente, né? Zika, dengue e chikungunya. Reparem aqui onde eu pus essa seta. Os 3 vírus são o Zika, a dengue e a chikungunya. Os 3 vírus. Zika, dengue e chikungunya são os 3 vírus. Ou seja, isso é igual a isso. 3 vírus é igual a Zika, dengue e chikungunya, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Que essa parte aqui que vem depois dos 2 pontos chama-se aposto. Ele está explicando quais são os 3 vírus do mal. O substantivo é vírus e esses 3 aqui são os vírus. Ou seja, o aposto, ele existe para explicar um substantivo que foi falado antes. Vamos seguir. Aqui está explicando a mesma coisa. Então, olha, eu posso tirar o aposto de uma frase, que ela vai manter, no ponto de vista gramatical, um sentido. Por exemplo, o Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal. Eu tirei quais são os 3 vírus do mal. Então, se alguém ler essa frase aqui, vai entender. Só não vai saber quais são os 3 vírus. Porque o aposto me dava uma informação adicional. Quais eram os 3 vírus, tá? Então, do ponto de vista gramatical, a frase está completa. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho o complemento do verbo. Acabou. Agora, do ponto de vista do sentido, eu fico sem saber quais são os 3 vírus. Então, na verdade, o aposto, ele é muito mais um termo que ajuda a frase a ter sentido completo. Por isso que quando a gente faz uma análise sintática, a gente não analisa o aposto, a gente só escreve aposto, tá? Porque ela está no campo do sentido e não da gramática. Mas vamos seguir. Olha aqui, gente, o aposto, ele pode ter uma natureza explicativa, ele existe para explicar. E é fácil de achar um aposto numa frase, num texto. Sabe por quê? Porque o aposto, com exceção de um único tipo, ele vem marcado por vírgula, por 2 pontos ou por travessão. Então, é fácil você achar o aposto. Olha aqui o exemplo. As personagens do conto, a menina e sua avó, reencontraram-se na última noite de ano. Então, vejam bem, aqui a palavra personagens é o meu núcleo, tá? Quem são as personagens do conto? A menina e a sua avó. Reparem que a menina e a sua avó é a personagem, são as personagens. Então, entre vírgulas, eu estou explicando quem são as personagens. Isso aqui em azul é o aposto. Isso em azul é o aposto. Então, eu uso o aposto entre vírgulas, tá? Por quê?
porque ele está explicando quem são as personagens. As personagens, a menina e sua avó, é a mesma coisa, são a mesma coisa. Eu poderia tirar o aposto? Eu posso tirar. As personagens do conto reencontraram-se na última noite de ano. Tudo bem, a frase tem uma lógica. Só não tem muito sentido, porque eu não sei quem são as personagens. Fica faltando alguma informação, tá? Então, olha, o aposto é aquele termo que pode ser tirado da frase. Não vai deixar a frase errada. Só vai deixar ela assim, sem eu saber muitas informações. Mas ela não fica errada. Então, é fácil você localizar o aposto. Olha aqui o de baixo. O prédio imponente, prédio é o núcleo, uma joia da arquitetura moderna, ou seja, o prédio é uma joia da arquitetura moderna. É um prédio muito moderno, arrojado, tem um designer moderno, tá? Agora, o meu aposto está entre travessões. Olha aqui, eu posso usar entre vírgulas e ele pode vir entre travessões. Então, ele está se referindo ao prédio. O prédio e uma joia é a mesma coisa aqui no texto, tá? Os alunos do 7º ano estudaram 2 adjuntos. Agora, o meu substantivo não está mais no sujeito. Aqui estava no sujeito, aqui não. Então, significa que o aposto não aparece só no sujeito. O aposto pode aparecer no objeto, no sujeito, não onde tiver substantivo, tá, gente? E olha aqui, 2 pontos. Ou seja, o aposto também vai aparecer depois de 2 pontos, desde que eu tenha um substantivo antes que seja os 2 pontos. Por exemplo, os adjuntos, eles são adverbial e adnominal, tá? O adverbial e adnominal são os adjuntos. Eu tenho que ter um termo antes que seja um substantivo e o aposto tem que se referir a esse termo, tá? Então, vírgula, 2 pontos ou travessão. Olha como é fácil você achar o aposto. Vamos seguir. Mas existe um tipo de aposto, gente, que não tem nenhuma marcação. Quando eu tenho uma marca, é fácil de achar. Vírgula, 2 pontos, é fácil. O problema é quando eu não tenho. Existe, mas também tem uma notícia boa. Existe só um tipo de aposto que não tem nenhuma marca, que ele se liga direto ao substantivo. Ele se chama especificativo, tá? Mas também tem uma coisa boa, ele é um substantivo próprio. É fácil de achar porque é um substantivo próprio. Olha aqui. O super-herói Capitão América chega modernizado ao século XXI por refletir as angústias da sociedade americana. Observem bem, o super-herói é o substantivo. Quem é o super-herói? O Capitão América. O que o Capitão América é? Um super-herói. Então, vejam, Capitão América é o aposto do substantivo super-herói. Só que eu não tenho vírgula, não tenho nada aqui. Então, como eu sei que é aposto? Porque ele está com letra maiúscula, ele é nome próprio, tá? Ele está se referindo a um substantivo genérico e ele aqui é um nome próprio. Então, significa que é um aposto especificativo. Ai, Pro, e se não tivesse super-herói aqui? Se tivesse o Capitão América, aí seria um sujeito, não seria aposto coisa nenhuma. Para ser aposto, eu preciso se referir a um termo anterior, gente. Cuidado com isso. Não é tudo que é aposto, tá? Então, olha aqui. Vamos ver outro exemplo. Turistas de lugares diversos visitam a capital Brasília. De novo, o aposto não é o sujeito. O aposto é esse substantivo aqui, ou o termo referido, tá? O substantivo. Então, olha lá. A capital é Brasília e Brasília é a capital. Os dois são a mesma coisa, só que capital é genérico
é o substantivo comum e Brasília é o substantivo próprio. Como está se referindo a uma palavra que foi falada antes, é um aposto especificativo, porque não tem vírgula, não tem nenhuma marcação e é um nome próprio. Seguindo. Nós temos 5 tipos de apostos, tá? O primeiro é o predicativo. Ele explicita, ele mostra uma característica. Então, olha lá. O vírus, agente de infecção do corpo, ele está explicitando, ele está dizendo o que é um vírus. É um agente de infecção do corpo. Esse tem marcação. Olha a vírgula. Eu posso tirar? Posso. O vírus replica-se rapidamente no interior das células. Olha como a frase tem sentido total. Eu coloquei para dar uma explicitada, para mostrar o que é um vírus. Mas eu posso tirar. E ele está entre vírgulas, ó. E ele se refere a um substantivo. Então, o amarelo é o aposto. O aposto sempre vem depois, tá? Ele pode ser explicativo. Ora, se ele é explicativo, ele vai dar uma explicação, vai dar um comentário. Olha aqui. O analfabetismo, vírgula, um dos males das nações subdesenvolvidas, vírgula de novo. Isso aqui, tudo é o aposto de analfabetismo, tá? Então, eu posso tirar, porque ele está entre vírgulas, eu posso tirar, porque o aposto é aquele elemento que pode sair da frase. O aposto especificativo foi o que nós acabamos de ver no Capitão América. Esse aqui não tem pontuação nenhuma. Ó, esse tá entre vírgulas, esse também. Esse carinha aqui não tem nada, ó. O escritor Hans Christian Andersen escreveu fábulas e contos de fadas. Veja, o escritor é o Hans Christian. O Hans Christian é o escritor. Entre ele, eu não tenho nenhuma pontuação, nada. Só que eu tenho um nome próprio, do lado de um nome genérico. Então, é um aposto. O nome dele é o aposto, tá? Porque é especificativo. O quarto tipo de aposto se chama enumerativo. Ele é como se fosse uma enumeração de itens. Olha aqui. Há 3 coisas que nunca voltam atrás. Há 3 coisas. Coisas é o núcleo, é o substantivo. O que são essas coisas? Quais são essas coisas? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Vejam que agora o aposto vem depois de 2 pontos. Ai, Pro, toda vez que tiver 2 pontos tem aposto? Se eu tiver um termo anterior antes, substantivo, sim, tem que ter um termo anterior. Aí é depois de 2 pontos. Por exemplo, assim, minha mãe foi à feira e comprou as seguintes frutas. 2 pontos. Banana, maçã e laranja. Banana, maçã e laranja são frutas. Frutas são banana, maçã e laranja. Aí sim são, sem dúvida, apostos. Ok? Recapitulativo. Esse aqui, gente, é como se ele estivesse resgatando, resumindo o conteúdo. Olha que interessante. Casas, plantações, máquinas e caminhões, vírgula, tudo foi soterrado pela lama. Reparem que eu tenho um substantivo, 2, 3, 4 substantivos que são resumidos no aposto tudo. Tudo está resumindo essas 4 coisas aqui. Então, o tudo é um aposto recapitulativo, tá? Ele está vindo depois da vírgula, mas ele é uma palavra só que está resumindo tudo. Então, normalmente, quando eu resumo todas as palavras faladas antes, no único pronome indefinido, eu tenho um pronome, eu tenho um aposto.